E lá, vamos nós aqui, é Paulo Cantarelli e hoje não estamos na caixinha de Pandora. Não, não, não. Estamos estreando um quadro novo, o Formas Breves, tá? Como já anunciei no Telegram, na comunidade da área de membros. E vamos fazer análise de breves obras de arte, tá? Podem ser contos, podem ser poemas e até às vezes, quem sabe, peças de dramaturgia, desde que sejam breves, que é o intuito desse quadro aqui. Por que é que eu escolhi o conto para poder falar aqui nesse quadro da área de membros? Por que é que não faço romance? Simples, porque os contos são mais fáceis de ler, até porque vocês provavelmente têm uma lista de leituras, vocês têm uma rotina, e não acho que seria interessante fazer uma espécie de clube do livro para todo mundo ficar lendo um romance por mês. Acho que, até porque tem gente que já leu certos romances, não vai querer reler. Uh, é mais complicado de juntar várias pessoas para lerem essas mesmas obras, embora fosse interessante sim um romance para algumas pessoas que já leram, já estudaram para rever algumas coisas, mas por enquanto vamos ver como é que esse projeto vai sair aqui no Entender Ficção e vamos começar com as formas breves, que eu acho que é até mais fácil de você ler, de sentar uma tarde, ler um conto, ler uma novela, tá? Breves que eu diga, talvez às vezes até umas 50, 60 páginas, 90 páginas. Isso daí eu considero breve em literatura e em ficção, pelo menos. Muita gente também pediu no privado e até no grupo da comunidade para eu falar dos meus contos, né, de recifenses aqui, mas eu vou deixar isso para uma outra hora e nós vamos abrir, né, com um dos meus contos preferidos que está aqui na tela e que eu tenho essa edição aqui da editora Veredas, tá? Tem alguns contos muito bons do Tchekov, uma tradução muito boa, que é o Violino de Rothschild, né? Aqui o Violino de Rothschild e outros contos. Então, por que que eu resolvi falar desse conto de Tchekov? Não vou falar da Dama do Cachorrinho, não vou falar do Monge Negro, de outras histórias que são mais icônicas até do próprio Tchekov. Enfermaria número 6 também é uma que eu gosto bastante. Porque eu acho que o Violino de Rothschild tem algumas peculiaridades que marcam muito bem o estilo de Tchekov e também mostra como é que ele rompe um pouco a barreira do cômico e do trágico. De fato, o Tchekov é um escritor, é um contista principalmente, que tem essa característica, né, tragicômica. Muitos dos contos dele são contos tragicômicos e o Violino de Rothschild eu acho que é o mais icônico desses contos. Né? Então fica aqui também uma indicação de estudo. Tá aqui. Quase que eu não acho. Que é o livro do Amos Oz, que eu anotei aqui no nosso quadro branco. Né? É, Amos Oz e a história começa. Tá? 10 brilhantes inícios de clássicos da literatura universal, pela editora É de Ouro. Então, é um livro bem interessante. Confesso que não gosto de todos os inícios aqui que ele avalia, mas tem alguns que merecem destaque, inclusive esse do Violino de Rothschild, né, que seriam as análises que ele faz do Nariz de Gogol, que é uma novela hilária, até diga-se de passagem, já que a gente está falando de tragicômico. Temos Um Médico de Aldeia, do Kafka, e também o Violino de Rothschild, obviamente, e uma análise de O Outono do Patriarca, de Gabriel Garcia Marques, também muito boa. Então, é um pouco difícil de achar esse livro, creio eu, mas dá para achar na estante virtual. Então, corram, piranhas, para pegar esse livro. É, isso é uma piada interna de alguns amigos meus que se eu revelar um livro antes de comprar, quando eu vou ver já foi, já esgotou. Né? Então corram para comprar. Porque o mercado editorial brasileiro não é fácil. Então, o que é que. Tô sentindo bem anasalado aqui. Estranho pausar aqui um minutinho só para resolver esse problema e vocês não terem que ficar ouvindo fungado meu. Bom, é o clima, né? O clima faz essas coisas com a gente, embora hoje esteja um pouco mais quente. Estou aqui de camisa de manga curta. Mas voltando ao ponto, antes de começar a nossa análise, era isso que eu tinha para dizer, basicamente. E vamos ao texto. Tá? O mais importante, o que vocês mais me pedem, análise de texto. E realmente é difícil fazer uma análise de texto
em texto, muitas vezes, por causa da questão estilística, como se mostrou na semana em maio, né? Nas 2 semanas que meu computador estava quebrado, estava viajando, depois o computador quebrou, e aí eu tive que postar 2 ensaios em seguida. Dá bastante trabalho por causa da questão estilística, uh, do esmero que eu tenho. Eu não gosto de publicar qualquer coisa, eu gosto de escrever de uma maneira clara que as pessoas entendam, né? Lendo da primeira vez, sem precisar ficar voltando. Então é muito difícil fazer isso por texto. É um esforço muito bom, né? Eu pretendo fazer as publicações de alguns ensaios em livro, mas dá muito trabalho e não é o intuito daqui da área de membros, né? Que é eu fazer um conteúdo que seja relativamente leve para eu fazer, mas que seja muito proveitoso para vocês no aprendizado, né? Que traga um bom aprendizado. Então, a parte cultural, eu acho que a gente conseguiu fazer bem, né? Vacinar muita gente, vamos dizer assim, com relação a homeopatias, ao que está acontecendo, ao caos intelectual que anda no cenário brasileiro, e também ensinar literatura, né? E vamos fazer isso agora com o Formas Breves, tá? Vocês também podem mandar as sugestões de tema aqui nos comentários do próprio post, tá? Não precisa ser necessariamente no grupo do Telegram, que eu vejo também os comentários aqui. É até mais fácil para eu saber onde é que tá, de qual vídeo, enfim. Eu sempre anoto as boas sugestões. Então, vamos lá para o violino do Rothschild, né? De Rothschild. E a coisa mais engraçada do conto é que, primeiro, todo mundo sabe que o Rothschild é, basicamente é uma família, né? Os Rothschild são a família de bilionários. Então, aí uma família oligárquica de banqueiros, né? Dono de fábrica, uma porrada de coisa desde o século XIX. Só que nesse conto, né, pelo menos nesse contexto, todo mundo conhecia. Os grandes bilionários do século XIX eram os Rothschild. Até hoje. Mas hoje em dia parece que se perdeu um pouco desse contexto para muita gente, às vezes. E a gente precisa lembrar, né, que tem uma grande ironia, porque o violino aqui não é, como diz o Amos Oz, ele aponta isso até de forma muito boa, que o violino não é do Rothschild e o Rothschild aqui não é o ricaço, é um pobretão judeu pobrinho que a gente vai ver aqui no conto aparecendo mais adiante. E a história não é do Rothschild também, tá? Ele só vai assumir a história lá no finalzinho do conto. Então tem essas ironias dramáticas, tem esses títulos que enganam. Por exemplo, Dom Casmurro, do Machado de Assis, também engana, de uma certa forma, porque ele vai, né, ele é o personagem título, mas a personagem, vamos dizer assim, central, que é o interesse do romance, é mais Capitu do que o próprio Bentinho. Né? O Madame Bovary também tem isso que engana a gente logo no início, porque aparecem duas Madames Bovary, a mãe do Charlie e a primeira esposa dele, a Hélène, e depois é que aparece a verdadeira Madame Bovary. Então, a gente tem esses títulos com essas pequenas ironias que enganam um pouco o leitor logo de cara. Então, a história não tem nada a ver com o Rothschild. A princípio, tem a ver com o Bronze, que era um carpinteiro de interior que fabricava caixões. Né? Então, vamos aqui para o início, fazer uma breve análise técnica. Lembrando, o pessoal sempre me pergunta muito, tá? De onde é que eu tiro alguns termos, alguns conceitos, livros base de leitura. E aqui eu vou passar as leituras que eu passo para os meus alunos. Quem fez o leitor crítico já está com essa base, já expliquei tudo direitinho, esmiucei todas vamos dizer assim, todos os pressupostos estéticos, base teórica, todos os livros que eu uso. Um trabalho longo, né, demorou mais de um ano para gravar o curso, mas já chegou ao final. Não é um jabá de graça, tá, gente? Eu só estou explicando que o intuito aqui dessas aulas, que são aulas também, é, é que elas sejam leves e que vocês consigam estudar por si, né, certas coisas, e não vai faltar recomendação, tá? Como eu já recomendei aqui os livros esse livro do Amos Oz, vou recomendar aqui os livros do Carreiro, tá? Deu um corte porque eu apertei Enter aqui, estava no atalho aqui no OBS Studio, estava no atalho de
pausar o vídeo, então perdoem, perdi alguns segundinhos, mas o que eu estava recomendando era justamente o livro do Carreiro, porque tem muita gente que chega e não sabe do que é que eu estou falando muitas vezes. Então, bom, né, a gente começa aqui o violino de Rothschild com algumas técnicas bem interessantes. Mudei aqui rapidinho a tecla para não acontecer de novo. Desculpem a interrupção. Mas, seguinte, começa a narrativa, o Tchekov começa essa narrativa com uma cena indireta, né? Na verdade, ele vai dar o contexto na aula que eu dei no Leitor Crítico para os alunos. Tá? A aula de São Bernardo eu falo da diferenciação entre a cena indireta, né, eu falo um pouquinho da distinção que alguns teóricos fazem de cena indireta e sumário narrativo ou resumo da narrativa. Eu não faço distinção, mas o resumo da narrativa seria você resumir algumas coisas e o que é contado, o que é mostrado, no caso, na realidade um, um escopo geral. É mais contar do que realmente mostrar cena a cena, quadro a quadro. Mas eu prefiro usar a nomenclatura do Carreiro de cena indireta, que é justamente isso. É quando você tem uma ação indireta, que não é mostrada diretamente, como se fosse um frame a frame, né, do cinema. Eu não gosto também da comparação com o cinema porque são artes diferentes, a literatura é muito mais sensorial, até muito mais psicológica do que o cinema. Não é como se você necessariamente estivesse vendo um filme às vezes, mas incorporando ali naquela personagem. Muitas vezes. Por vezes vai ter um efeito como se fosse uma câmera. Muitas vezes alguns autores usam isso, que seria uma espécie de cinema antes do cinema. Mas, feito esse aviso rapidinho, começa assim. A cidade era pequena, pior que a aldeia, e habitada quase só por velhos que morriam tão raro que isso até causava desgosto. Então parece, a princípio, realmente parece que é uma voz de um narrador onisciente, um narrador linguarudo, intrometido, mas não é. Tá? A gente vai vendo que conforme essa situação vai se apresentando, a gente vê que a voz, na verdade, é do Yakov, aqui, Yakov nomes em russo é assim, você começa a ler e Jacó Joãozinho, pronto. Não muda para alguma coisa em português. Matvievich, né? O Yakov, que é o Bronze, chama ele pelo apelido de Bronze, que é o protagonista desse conto. Mas o Chekhov não faz questão de apontar logo de cara. Ele deixa a gente. Ele costuma fazer isso muito bem, até no conto O Beijo, que também é um conto que eu gosto muito. Ele termina deixando que a cena vá acontecendo para você notar sobre quem é que se trata aquela história. Então, essa é uma sofisticação muito grande do Chekhov. É uma técnica muito boa que ele faz. Então, ele vai aproximando o leitor daquele ponto de vista. Embora ele adote esse ponto de vista, muitas vezes, desde o começo da narrativa, como é aqui o caso do violino de Rothschild. E, claro, a ironia é perceptível na narrativa de Chekhov. Não tem como você não notar que isso é uma fala irônica, né? Uma observação irônica dessa personagem que é tão mesquinha, mas que a gente termina gostando tanto, que é o Yakov. Né? Era pequena, pior que a aldeia, e habitada quase só por velhos que morriam tão raro que isso até causava desgosto. Poucas eram também as encomendas de caixão do hospital e da cadeia. Em suma, os negócios iam pessimamente. Fica claro que é o ponto de vista do Yakov agora quando ele vai dizer, né? Se Yakov Ivanov exercesse seu ofício em uma capital de província, por certo teria casa própria e seria chamado de Yakov Matvievich. Na cidadezinha tratavam-no apenas por Yakov, ou por alguma razão Bronze, seu apodo de rua. Vivia tão pobremente, aí aqui sai. Aqui ele começa a resumir um pouco mais a situação da personagem para a gente entender. Né? Ele dá a situação dramática. Isso é que é o mais importante. Muita gente acha que a narrativa indireta, né, a cena indireta, ela não pode ser usada. Não é bem assim. Tá? Se o escritor mostra as coisas, ou melhor, conta as coisas de modo a dar uma velocidade e não perder tempo, né, na narrativa para ir aos, vamos dizer assim, detalhes importantes,
que realmente interessam para o drama, ótimo. Isso é cortar detalhe desnecessário. E o problema de muitos escritores ruins, porque eu já critiquei, feito Cormac McCarthy, é justamente que eles parecem escrever um roteiro de filme, querem mostrar tudo quadro a quadro. Então isso denota que o escritor não tem um domínio da narrativa. Né? Eu já falei de vários autores que naquele podcast de técnica e pseudotécnica eu já falei disso. Tá? Então, as análises são demoradas, tá? Eu não vou fazer sempre uma análise completa de conto, que isso às vezes demora horas. Eu quero que vocês estudem, vocês tenham esse arcabouço para conseguir destrinchar a obra, tá? Sem ter nenhum problema. Acredito que vai ser o For Mais Breve vai ser um quadro muito proveitoso para vocês. Então, voltando aqui à narrativa. Vivia tão pobremente como um simples mujique em uma pequena e velha esbá de um só compartimento, com marfa, o forno, a cama de casal, os caixões, o banco de carpinteiro e todos os utensílios domésticos. Aqui tem uma coisa interessante, né? Aqui ele mostra um pequeno cenário, né? Vivia tão pobremente como um simples mujique, em uma pequena e velha esbá de um só compartimento. Aí ele faz um cenário e coloca a mulher do cara no meio. Isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. Já mostra como é que ele trata a esposa, né? A esposa está aqui quase como uma mobília, né? Junto com os outros objetos. É uma objetificação do ser humano que o Chekhov está mostrando aqui. A gente vai ver que o Yakov é um sujeito muito insensível, muito bruto. Ele até rejeita aqui, como a gente vai ver, é, os caixões, as encomendas de caixões para criança, né? De tão materialista, de tão sovina que ele é. É um homem muito avarento. Né? Esse é o grande pecado do Yakov. Yakov fabricava ataúdes bons, resistentes, para mujiques ou burgueses, baseava-se no seu próprio tamanho. E nisso nunca tivera de sabores, pois, embora já contasse 70 anos, em nenhum lugar, inclusive na cadeia, havia alguém mais alto e robusto que ele. Para nobres e mulheres, fazia caixões sob medida, tirada com a régua de ferro. Recebia as encomendas de barquinha de muito mau grado, aprontando-as sem medir as crianças, com desprezo, e ao receber o pagamento dizia sempre: para ser franco, não gosto de perder tempo com tais ninharias. Né? Então daí você já vê o caráter do Yakov. As falas na ficção, isso daí é sempre importante dizer, os bons ficcionistas não perdem tempo com diálogo besta. Né? As falas são para mostrar alguma coisa, então quando o Chekhov ele tira a narrativa aqui está toda fluindo muito levemente. Quando ele coloca um diálogo direto, isso dá um peso, tá? Principalmente uma frase assim tão estúpida como a dele, né? De dizer, é uma ninharia, né? O cara não está nem se compadecendo com a morte de uma criança, né? Então, o Chekhov não faz nenhum juízo de valor, ele não faz com que a gente pense que essa personagem é uma personagem ruim, muito pelo contrário, dá até pena dela. Esse conto termina causando mais empatia do que qualquer outra coisa com Yakov, até um certo. Depois a gente fica com uma certa pena, com um certo carinho pela personagem, mas o Chekhov, hora alguma, tenta jogar o leitor contra a personagem. Isso é um artifício muito. Ops, um artifício muito baixo, né? Muito fácil de fazer. Né? Queira que o leitor sinta empatia. Então, mas por outro lado, ele faz esse tratamento muito humano com Yakov, né? Conseguia conseguia um pequeno rendimento adicional com seu violino. Né? Agora entra o violino aqui na história. Nas festas de casamento da cidade, era a presença quase obrigatória da orquestra de judeus, dirigida pelo estanhador Moisei Ilyich fulano de tal. Não vou me preocupar em pronunciar certos nomes russos. Shakikias, alguma coisa assim, que ficava com mais da metade da renda. Como Yakov tocava muito bem, principalmente canções russas, às vezes Fulaninho convidava-o a juntar-se a eles por 50 copeques por dia, fora as gorjetas dos convidados. Quando o Bronze se sentava na orquestra, seu rosto logo se avermelhava e começava a suar. Em meio ao calor e ao cheiro. Ops.
Corta aqui. Em meio ao calor e ao cheiro sufocante de alho, o violino rangia, enquanto na sua orelha direita ruquejava o contrabaixo e na esquerda plangia a flauta de um judeu ruivo e magricela, com uma verdadeira rede de veias rubras e azuis no rosto e sobrenome do conhecido milionário Rothschild. E esse maldito judeu dava... e esse maldito judeu dava um jeito de tocar até a música mais alegre com tom queixoso. Você vai sentindo a inquietação do Yakov, né? Até aqui, quando ele faz esse perfil do Rothschild, é com uma certa irritação, é com tanto aqueles aqui, né? E esse maldito judeu, é o Chekhov que é antissemita? Não, a personagem que fala, né, na linguagem popular, esse maldito, sei lá o quê, né, essa maldita chuva. Então, preciso que se diga antes que tentem cancelar o Chekhov, embora eu ache. Embora eu ache difícil, tentaram fazer isso depois da guerra lá da Ucrânia, né? Mas vamos lá. E esse maldito judeu dava um jeito de tocar até a música mais alegre em tom queixoso, né? Sem qualquer razão aparente, pouco a pouco Yaakov foi tomando ódio e desprezo pelos judeus, em particular por Rothschild. Começou a implicar com ele, xingá-lo e certa vez até quis bater-lhe. Rothschild ofendeu-se e disse, encarando com ferocidade: se não o respeitasse pelo seu talento, há muito já o teria atirado pela janela. Dito isso, começou a chorar. Assim, Bronze era convidado apenas às vezes, nos casos de extrema necessidade, quando faltavam dos judeus. Então você vê que era engraçado, que ele era um músico talentoso, era um sujeito sem empatia alguma pelas pessoas, e ainda assim tinha talento, né? E as pessoas meio que respeitavam ele, mas a narrativa vai seguir esse tom muito interessante é, por um bom tempo, e esse início é uma ótima apresentação de personagem, tá? Você sempre tem que pensar em como essa personagem vai aparecendo. Então, nessa primeira metade do conto, a gente vai vendo o perfil do Yakov. Então, tem essa passagem aqui que é muito interessante. Yakov nunca estava de bom humor, pois sofria constantemente de imensos prejuízos. Aí aqui a gente vai ver quais são esses imensos prejuízos, ou as grandes perdas, como é o título do ensaio do Amos Oz. Por exemplo, aos domingos e feriados era proibido trabalhar. Segunda-feira era dia de aziago. E desse modo, em um ano contavam-se uns 200 dias em que ele, a contragosto, precisava passar de braços cruzados. Então, o cara nem feriado religioso, tudo era prejuízo para ele, né? Que prejuízo que não tinha com isso? O simples fato de alguém realizar uma boda sem música ou de fulano não convidar Yakov também significava prejuízo. Durante 2 anos, o inspetor de polícia esteve doente, definhando. Aí aqui o cara vai desejar a morte do inspetor de polícia. Durante 2 anos, o inspetor de polícia esteve doente, definhando. Yakov esperou impaciente pela sua morte, mas ele foi tratar-se na capital da província e morreu por lá. Morreu lá. Isso representou um prejuízo de uns 200 rublos no mínimo, pois a encomenda haveria sido um caixão caro, com brocado, trabalhado em ouro e prata. Era a noite, principalmente, que a ideia dos prejuízos atormentava Yakov. Aí aqui vem a parte que é interessante. Tem todo esse materialismo dele, e aqui de novo vem um contraponto muito forte da sensibilidade que ele tem. Ele deitava o violino ao seu lado no leito e, pensando em uma infinidade de tolices, tocava-lhe as cordas. O instrumento soava no escuro, trazendo-lhe certo conforto. Né? Então aqui você vê que existe um mistério. A ficção tem isso, né? A causa secreta, que eu sempre falo, que é aquele questionamento, você se perguntar por que que isso aconteceu? Por que que essas personagens agiram assim? Por que que deu em tragédia? Por que um ser humano agiria assim? Né? Se eu tivesse no lugar dele, será que eu conseguiria fazer diferente? Diz o James Joyce que esse daí seria o terror que o Aristóteles tanto falava. Você olhar para a situação e dizer, eu não conseguiria fazer diferente. Eu não fugiria, ou até seria pior comigo. Então, seriam aquelas coisas que são constantes no sofrimento humano. O Joyce vai falar isso no Retrato do Artista quando jovem, a gente sabe que são as ideias dele que ele coloca ali, mascaradas, feito todo bom escritor ficcional. Com relação à arte, né, no caso. Já falei disso também na aula lá de São Bernardo, no Leitor Crítico, para quem é aluno.
Em 6 de aqui, um evento importante, né? Nós temos essa situação dramática, que seria a apresentação, e aqui vamos ter a introdução de um conflito, tá? Vamos ter um desenvolvimento, começa aqui. A gente já vê que tem os problemas financeiros, mas a mulher dele vai ficar doente, né? Então, vamos dizer assim, é um incidente central aqui no conto, né? Demora pouco até. Pela natureza do conto, obviamente, isso tem que acontecer o mais breve possível, né? Esses problemas. Ele já apresentou os problemas de Yakov, mas agora vem vamos dizer assim, algo mais dramático. Em 6 de maio do ano passado, repentinamente Marfa, que é a mulher dele, ficou doente. Lembre-se que ele já apresentou Marfa aqui junto com a mobília, muito brevemente, né? Em 6 de maio do ano passado, repentinamente Marfa ficou doente. A velha ofegava, bebia muita água e cambaleava, mas, apesar de tudo, de manhã acendeu o forno e foi buscar água. À tarde, porém, arriou-se no leito. Yakov tocou violino o dia inteiro. Ao cair da noite, pegou o livro em que diariamente assentava seus prejuízos. De tédio, pôs-se a fazer o balanço do ano. Então aqui você vê, a mulher caiu de cama, ele nem aí. E depois ele vai ver o que interessava a ele, né? O dinheiro, sempre. O resultado, os prejuízos ultrapassavam 1.000 rublos. Isso deixou tão acabrunhado que ele lançou o abaco ao chão e pisoteou. Aqui é o tom cômico do conto. Essa personagem impotente, que não. Realmente o modo irônico, se você for pegar as teorias do Northrop Frye, né, de modos de representação, ele está abaixo de tudo, ele é vítima constante. Ele sempre está no prejuízo. Ele nunca leva a vida dele para onde ele quer. Então, aqui, depois pegou novamente e realizou cálculos demorados, com suspiros profundos e tensos. Seu rosto estava rubro e molhado de suor. Ele pensava naqueles 1.000 rublos perdidos, calculando que, se estivessem no banco, só de juros renderiam 40 rublos por ano, no mínimo. Portanto, esses 40 rublos também são prejuízo. Em suma, era prejuízo por todo lado. Aqui você pode notar que é uma falsa terceira pessoa, tá? Só para distinguir, aqui você vê que é a cena que o narrador mostra e aqui é a voz dele claramente. Né? Aí aqui vamos ter a esposa dele chamando. Yakov chamou Marfa inesperadamente. Estou morrendo. Ele voltou-se para a esposa. Seu rosto rosa e de febre estava extraordinariamente límpido e feliz. Bronze, acostumado a vê-la sempre pálida, temerosa e triste, ficou desconcertado. Parecia que a mulher estava mesmo a morrer, e contente por enfim ir-se para sempre daquela esbarra dos caixões de Yakov. Ele olhava para o teto e movia os lábios com semblante feliz. Olhava para o teto e movia os lábios com semblante feliz, como se visse a morte, sua redentora, e cochichasse com ela. Então, a gente vai ver que o Yakov até tenta salvar Marfa, né? E aí depois ele nota, parece que notou. Aqui a gente vê os maus tratos que ela passou, né? De repente a narrativa passa aqui do Yakov um pouco mais para Marfa. A gente vai ver como é que ele tratava essa mulher. E ele nunca deu valor a ela, embora ela sempre estivesse lá. É uma boa mulher, uma boa esposa, né? Que sempre serviu ao marido, nunca reclamava. Então aqui a gente vê, né? Já raiava o dia e o crepúsculo resplandecia pela janela. Enquanto olhava para a velha, Yakov por alguma razão lembrou-se de que provavelmente jamais lhe fizeram um carinho ou se compadecera dela, que nunca tivera o impulso de comprar-lhe um lencinho que fosse ou de trazer-lhe uma guloseima de alguma festa, mas apenas lhe falava aos gritos, injuriava pelos prejuízos e arrojava-se a ela de punhos cerrados. Nunca lhe batera, é verdade, mas apesar de tudo, assustava. E por todas as vezes, e ela todas as vezes ficava transida de medo. Sim, ele a proibiu até mesmo de beber chá, pois já sem isso os gastos eram grandes, e ela bebia apenas água quente. Yakov compreendeu então por que Marfa tinha aquele rosto tão estranho, tão feliz, e encheu-se de um pavor gélido. Né? Provavelmente era cristã, estava vendo, vamos dizer assim, né? Sabe? Tinha esperança de ir para o paraíso também. Tem essa questão da religiosidade dos mujiks. Né? E aí é engraçado que ele se toca da mortalidade da esposa. Né? E depois ele eventualmente vai morrer também. Nas mesmas circunstâncias, do mesmo Maxim Nikolaitch,
né, que é o enfermeiro que vai lá e é, tenta tratar da velha, mas nem trata, né, no caso. Esperou amanhecer e depois pediu um cavalo emprestado a um vizinho e levou Marfa ao hospital. Ali encontrou pouca gente na fila e assim não teve de esperar muito, só umas três. Não teve. Ali encontrou pouca gente na fila e assim não teve de esperar muito, só umas 3 horas. Né? A ironia nesse conto é latente. Para sua imensa satisfação, seriam atendidos não pelo médico doente, e sim pelo enfermeiro Maxim Nikolaitch, um velho que, embora ébrio e brigão, para o povo da cidade entendia mais das coisas que seu superior. Então aqui a gente vê que ele vai, tenta se consultar, tenta pagar pro cara fazer um tratamento melhor pra Marfa. Né? Ele diz aqui pra ela. Manda basicamente tomar um xarope, né? É, cadê? Aqui. Pois é. Gripe, ou quem sabe, febre tifoide. É, há um andaço de febre tifoide na cidade, que posso dizer, uma velhinha viveu sua vida. Perdão, a velhinha viveu sua vida, com a graça de Deus. Quantos anos tem? Vai fazer 70 ano que vem. Pois então, a velhinha viveu sua vida, agora chegou a hora. Né? A frieza que essas personagens tratam a morte. Né? O Yakov com aqui entra também a ironia de novo. Né? O Yakov trata os clientes dele com essa frieza e ele também foi tratado com essa frieza aí. Né? É, Aqui, ó. É, Pois bem, meu caro, tu aplicarás uma compressa fria e darás polvilhos 2 vezes ao dia, né? Mandou o cara dar uma bolachinha ali pra coitada da Marfa e manda embora. E agora até logo, bonjour. Né? Pela expressão no do seu rosto, Yakov viu que o caso era grave e polvilho algum ajudaria. Compreendeu que Marfa morreria logo, de uma hora para outra. Tocou o enfermeiro levemente pelo cotovelo, piscou-lhe um olho e disse à minha voz: aplique-lhe ventosas, Maxim Nikolaitch. Não tenho tempo, meu caro. Pega tua cara a metade e vai com Deus, até a vista. Faça-me essa caridade, implorou Yakov. O senhor próprio sabe que se fosse, digamos, alguma dor de barriga ou no peito, então aí sim, polvilhos e gotas, mas ela está constipada. E em caso de constipação, primeiro se faz uma sangria. Aí tenta convencer o enfermeiro, não consegue, e eventualmente a velhinha morre, né? E aí o que é que acontece? Com a morte dela, da Marfa, a gente termina vendo que ela termina falando, né, de uma menina que eles tiveram e ele não lembra. Né? Essa memória está apagada em algum canto. É, deixa eu ver. Aqui, né, nesse diálogo aqui, uma coisa interessante, tá? Ele coloca até a morte da esposa como prejuízo, para ver como tratava ela como objeto, né? E mesmo assim, né, tem aqui nos momentos finais da Marfa, ela fala o seguinte: tu te lembras, Yakov? Perguntou olhando feliz. Tu te lembras, 50 anos atrás, Deus concedeu uma menina loira. Nós dois então passávamos muito tempo à margem do rio e cantávamos, debaixo de um salgueiro. E após um sorriso de amargura acrescentou: pois nossa menina morreu. Yakov forçou a memória, mas não conseguiu lembrar-se nem da criança nem da árvore. Estás delirando, respondeu-lhe. Depois veio o sacerdote para dar-lhe a comunhão e os santos olhos. Né? Mais tarde, Marfa começou a balbuciar coisas ininteligíveis e pouco depois do amanhecer expirou. As velhas da vizinhança banharam-na, vestiram-na e colocaram no caixão. Muito seco, né? Sempre muito seco. É, E aí, aqui o Yakov, né? Tem alguns momentos que ele demonstra uma certa ternura. Né? Ao desperdício de Marfa, ele tocou o ataúde e pensou: bom trabalho. No caso, o bom trabalho a gente não sabe se foi dela ou se foi do caixão, né, que ele tocou. Mas fica essa pequena ironia. É, E aí aqui depois ele vai ver a árvore que ela falava, né, do salgueiro, e ele tem aqui uma discussão com Rothschild também, ele bate no coitado do judeu, né, tem esses pequenos incidentes aqui ao longo do conto. É, cadê? Né, os meninos saem correndo atrás do coitado do Rothschild, e termina aqui. Hum,
né? Essa cena aqui que interessa bastante para nossa análise, né? A parte psicológica, em que a gente começa a entender o porquê do Rothschild ser assim, né? Parecia que a Marfa estava tendo aqui que ela estava tendo um delírio, né? Quando ela fala aqui esse diálogo, né? A gente pensa, bom, tá delirando, tá falando, não tá falando coisa com coisa. Se o Jacob tá dizendo, o leitor vai acreditar. Então aqui depois a gente vai ver que não era um delírio dela. E começa que o Yakov ele vai passar por um processo que se chama de reconhecimento trágico, em que a personagem vai olhar para si, vai olhar para a própria vida e vai notar por que está naquela desgraça. Então é isso que acontece com ele, pouco antes de morrer. Né? Que era por isso que a vida dele. Esse era o mistério, vamos dizer assim. Né? Ou melhor, a causa, né? Que incitou esse mistério da personagem dela agir desse jeito, né? Sem consideração nenhuma pelos outros. Yakov vagou pelo pasto, caminhou pela raia da cidade a esmo, e os meninos gritavam: Lá vem o bronze, lá vem o bronze. Chegou por fim ao rio. Velozes frangos d'água piando chapinhavam a superfície. Patos grasnavam. Aqui vem um perfil não, perdão, vem um cenário bastante bucólico, né, que o Tchekov vai fazer com uma oposição entre presente e passado, né? Ele chega no lugar, ele começa a reconhecer, só que tudo está diferente e aí começa a lembrar, né? Um misto de desolação faz um contraponto entre presente desolado e passado mais romanesco, né? O romântico. Chegou enfim ao rio. Velozes frangos d'água espiando chapinhavam a superfície. Patos grasnavam. O sol queimava e queimava e a tremulina na água era tal que até molestava os olhos, né? Aquele brilho. Yakov seguiu por uma vereda ao longo da margem e viu uma mulher gorda e rubicunda à saída de uma casa de banhos. Pensou, pá, que lontra. Não longe dela, alguns meninos apanhavam caranguejos para os petiscos. Assim que o avistaram, começaram a gritar com maldade: Bronze, bronze! Mais adiante viu um velho salgueiro copado e com a grande caverna no tronco e ninhos de corvo entre os galhos. Né? Aqui é bem simbólico esse salgueiro. Então, de repente, veio a lembrança de Yakov, uma menininha, uma criancinha loira, e também a árvore de que Marfa falara. Sim, aquele era o tal salgueiro, verdejante, silencioso e triste. Como envelheceu o pobre! O salgueiro termina sendo uma metáfora para o próprio Yakov, né, com corvos nessa caverna. Né, ele tem uma caverna no peito, tem um vazio no peito, onde habitam corvos. Né, ou seja, coisas, aqueles sentimentos ruins, né, vícios. Não preciso explicar mais, né? Então, de repente, veio a lembrança, etc. Como envelheceu o pobre, e assim também envelheceu o Yakov, né? Desde essa época aqui dessa criança loira. Sentou-se à sua sombra e mergulhou nas recordações. Na outra margem, prado que as águas da cheia costumavam inundar, houvera, em outros tempos, um vasto bosque de bétulas. E sobre a colina nua do horizonte, então azulejava um pinhal velho e revelho. Pelo rio circulavam barcas. Agora estava deserto. Então a gente tem esse contraste aqui entre passado e presente, né? Como envelheceram as coisas, como o cenário se degradou. Esse cenário mostra o interior do Yakov. De novo. É, bababá. Aí aqui vamos para o presente. Agora estava deserto. Na outra margem erguia-se uma única bétula, novinha e esbelta como uma moça, enquanto no rio havia tão somente patos e gansos e nem parecia que um dia fora singrado por barcas. A impressão era de que, comparado com antes, havia até menos gansos. Yakov cerrou os olhos. Bandos imensos deles, voando um de encontro ao outro, branquejavam na sua direção. Branquejaram, perdão, na sua direção. Então aqui a gente tem essa distinção muito clara entre passado e presente, né? E aqui começam os monólogos. O Tchekov é muito bom nisso, né? Os monólogos mais profundos. Ele vai fazer basicamente aqui no parágrafo um, um monólogo mais extenso. É a personagem pensando. Muita gente se confunde e acha que é o narrador, mas não, personagem. Lembrando sempre da técnica do narrador em falsa terceira pessoa e os pontos de vista que eu já esclareci como é que funciona na teoria e na prática
no Os Olhares de Salambô, né? Passou um carro de som aqui, só para evitar pegar algum barulho, fiz um pouco de silêncio. Então, assim, continuando. Ele estava perplexo. Como é que não fora uma vez sequer ao rio naqueles 45 anos? E se alguma vez ali estivera, como pôde não haver-lhe prestado atenção? Pois aquele era um rio considerável, nada desprezível. Poderia pescar ali regularmente, vender o pescado a comerciantes, funcionários públicos e ao copeiro da estação e depois depositar o dinheiro no banco. Assim como tocar violino em algum barco que navegasse de uma herdade a outra, e os passageiros de todas as camadas pagariam pela música. Outra possibilidade era pôr de novo as barcas no rio, perdão, pôr de novo barcas no rio, coisa melhor que fazer caixões. Por fim, poderia criar gansos, abatê-los e no inverno enviá-los para Moscou. Só com a penugem certamente ganhariam uns 10 rublos por ano. Mas eles deixaram escapar a oportunidade, não fizeram nada com aquilo. Que prejuízo! Ah, que prejuízo! Então você vê que não só é um prejuízo monetário, né, financeiro, como também uma vida desperdiçada. O Yakov perdeu a vida com ninharia. Essa é a grande tragédia dele. Ele começa a vislumbrar isso. E quando ele nota que perdeu a vida e que ele já é um velho, ele definha. Definha e morre, basicamente. Mas eles deixaram escapar a oportunidade, não fizeram nada daquilo. Que prejuízo, que prejuízo. E se pescasse, tocasse violino, criasse gansos, tudo junto, qual capital não teria juntado? Aquilo, porém, não acontecera nem em sonhos. A vida não lhe trouxera nenhum proveito, nenhum gozo. Fora desperdiçada inteiramente. Já não tinha nada pela frente e, quando olhava para o passado, não via nada além de prejuízos. E tais que até sentia calafrios. Por que uma pessoa não consegue viver de um modo que exclua a possibilidade dessas perdas, desses prejuízos? Por que cortaram o bosque de bétulas e o pinhal? Por que não plantaram nada no pasto? Não plantavam nada no pasto? Por que as pessoas sempre fazem exatamente aquilo que não é necessário? Por que Yaakov a vida inteira injuriara, gritara, arrojara-se de punhos cerrados, ofender a esposa e, por fim, que necessidade tivera pouco antes de insultar e correr e pôr a correr aquele judeu? Por que, de modo geral, as pessoas dificultam a vida umas das outras? Por que prejuízo? Pois que prejuízo isso gera? Que imensos prejuízos! Se não existissem o ódio e a maldade, a vida de cada um seria um imenso proveito para os outros. Então, aqui pela primeira vez, o Yakov tem essa epifania, né? Epifania no conto, principalmente de Chekhov, de Joyce, é esse momento dessa súbita realização. Realização não, perdoe o anglicismo, né? Que eu pensei realize, realization, né? Que seria esse súbito entendimento que a personagem tem da própria vida, da própria circunstância, das próprias tragédias. Então, o Yakov tem esse momento aqui. E a partir daqui começa a verdadeira queda dele, né? A derradeira, perdão. Ele já estava num processo de queda, mas aqui de vez ele vai vai adoecer e vai morrer, né? À tardinha e à noite parecia-lhe ver uma criancinha, perdão, um salgueiro, peixes, gansos abatidos, Marfa com seu perfil de ave sedenta, rosto pálido e lastimoso, perdão, à tardinha e à noite parecia-lhe ver uma criança, um salgueiro, peixes, gansos abatidos, Marfa com seu perfil de ave sedenta, o rosto pálido e lastimoso de Rothschild e algumas caras que vinham de todas as direções e resmungavam algo sobre prejuízos. Virou-se e revirou-se no leito, levantando-se umas 5 vezes para tocar violino. Então você vê que ele teve aqui pesadelos, né? Ou delírios, e de novo o violino vem para quietar ele, né? Vem para acalmar o bronze. De manhã ergueu-se a custo e foi ao hospital. O mesmo Maxim Nikolaitch ordenou-lhe aplicar compressas frias à cabeça, deu-lhe alguns polvilhos. Pela expressão do rosto e pelo seu tom, Yakov compreendeu que o caso era grave e que polvilho nenhum ajudaria. De novo, repete, na mesma repetição de cena, de palavra. É óbvio que o Chekhov poupa a gente dos detalhes, né? Faz uma cena indireta magnífica aqui para falar isso, né? Mas repete, tem esse paralelismo dentro do próprio texto, né? Dele repetir do caso era grave, né? Que ele fala isso também com a Marpa aqui. Ah, Cadê?
que ele fala a mesma coisa. Pela expressão do rosto, Yakov viu que o caso era grave e por vir algum ajudaria. Né? Compreendeu que Marfa morreria logo. Então a gente vai ver que ele, óbvio, compreendeu que ele morreria logo. Né? Chegou no fim da estação. A caminho de casa, achou que a morte só lhe traria proveito. Não é preciso comer, beber, pagar impostos, nem ofender a ninguém. E como as pessoas passam na sepultura não um ano, mas centenas, milhares, no fim das contas o proveito é enorme. Portanto, para as pessoas a vida representa um prejuízo e a morte um proveito. Esse raciocínio sem dúvida é justo, mas ainda assim não deixa de causar lástima e amargura a estranheza da organização do mundo, pela qual a vida, dada a nós uma única vez, não se logra nenhum proveito. Da vida não se logra nenhum proveito. Yakov não sentia pena de morrer, mas ao ver o violino em casa, foi invadido por um aperto no coração. Esse violino, como as obras que ele não realizou, como o talento que ele não colocou para bom uso, né? Não podia levar o violino consigo para a sepultura. Ele ficaria abandonado e teria o mesmo fim do bosque de bétulas e do pinhal. Se tudo acabasse neste mundo, não, perdão, tudo se acaba neste mundo, Yakov saiu da esbá e sentou-se ao pé da porta, apertando o violino ao peito. Pensou na sua vida tão cheia de perdas, começou a tocar sem saber o que. Era uma música lamentosa e comovente, e as lágrimas lhe corriam pelas faces. E quanto mais fundo ele pensava, tanto mais triste soava o violino. Então essa sensibilidade toda oprimida do Yakov vai surgindo aqui, né? Culmina nesse ponto. Teve aqui o momento em que ele tocava o violino, né? Vou até mudar aqui a cor. Um momento em que ele tocava o violino, isso vem acumulando ao longo do texto, e aí se torna assim verossímil que ele vai tocar essa música maravilhosa, ele é um músico talentoso, e aí entra o Rothschild, né? O ferrolho do portão rangeu e surgiu Rothschild. Percorreu metade do terreiro com passo decidido, mas ao ver Yakov estacou. Encolheu-se todo e provavelmente de medo pôs-se a fazer alguns sinais com os dedos, como se quisesse indicar-lhe as horas, né? Assim, falando, tem esse lado cômico, embora seja muito triste essa parte do conto, é muito e não é sentimentalismo do Tchekov, é um sentimento puro, é um lirismo puro e muito seco, vamos dizer assim, né? Vai muito direto ao ponto. E aqui ele conversa com o Yakov, né? O Rothschild conversa com o Yakov e o Yakov é, entrega o violino para ele, né? Basicamente. Ah, bababá, e pede para não bater, né, o coitado, e aí ele diz aqui, recomeçou a tocar, só as lágrimas caíram sobre o violino. Rothschild deixou-se ficar a escutá-lo atentamente e sentado de perfil para ele, com os braços cruzados sobre o peito. A expressão temerosa e atônita de seu rosto aos poucos tornou-se triste e dorida. Perdão. Ele revirou os olhos, como se experimentasse um enlevo pungente, e disse: Ah! Pelas suas faces correram lágrimas, gotejando na sobrecasaca verde. Depois Yakov deitou-se e passou o dia todo no leito amargurado. À noite, quando Pop, confessando, perguntou-lhe se desejava desobrigar-se de algum pecado mais grave, ele, no esforço da sua obscurecente memória, recordou novamente o rosto infeliz de Marfa e o grito desesperado do judeu mordido pelo cão. E disse num murmúrio quase inaudível: Deu o violino a Rothschild. Muito bem, respondeu-lhe o padre. E agora vem o desfecho. Né? Morreu o Bronze e basicamente aquela vida que ele não teve vai se manifestar no Rothschild, né? Nesse breve parágrafo aqui. Aqueles sonhos, aquele talento. E agora todos na cidadezinha perguntam: onde Rothschild conseguiu um violino tão bom? Tê-lo-ia adquirido ou roubado? Ou quem sabe, tomar. Aqui vamos para a perspectiva coletiva. Né? Morreu o protagonista, aqui a gente viu o ponto de vista do Yakov, mas agora vai ter essa mudança para vamos dizer assim, um narrador plural, né? Que seriam, eu já expliquei também no ensaio sobre Salambô, né? Os olhares de Salambô, em que basicamente são várias pessoas, é a coletividade olhando para aquela pessoa. Né? No caso aqui, o Rothschild, né? Os outros questionando. Ou quem sabe tomado como penhor. Abandonou há muito a flauta e agora só. Perdão. Abandonou há muito a flauta e agora tange só o violino. Com arco tira lições tão lamentosas como da flauta antigamente. Perdão. Com arco tira lições
tão lamentosos como o da flauta antigamente. E quando, ao pé da porta, tenta repetir a música tocada por Yakov, consegue algo tão triste, cheio de mágoa, que os ouvintes choram. Ele próprio, nas notas finais, revira os olhos e diz: Ah, essa nota, essa nova melodia caiu tão ao gosto da cidade que comerciantes e funcionários públicos disputam aos gritos a honra de ter Rothschild em casa. Isso, e lá obrigam-no a executá-la umas 10 vezes seguidas, né? Então aqui você veja que é, o, o Rothschild tem um destino muito mais feliz do que o do Yakov. Tem um talento, né? São antíteses. O coitado é frágil, o Yakov é robusto, brigão, né? O Yakov, o coitado morre amargurado, e o Rothschild aqui tem uma chance. Então é assim que o Tchekov monta essa narrativa belíssima, que é um dos grandes contos da humanidade. E, é, bom, acredito que vai ser de muito proveito para vocês. Já estamos com mais de, 50 minutos, né? E essa é a minha análise do violino de Rothschild. Então, nos vemos no próximo conteúdo. Acho que ficou tudo bastante claro. Essas são as técnicas principais do violino do Rothschild. E principalmente esse contraste no final, tá? Essas técnicas muito condensadas, como eu disse, o conto é a forma da brevidade, é onde o escritor tem que aprender a condensar as melhores técnicas da melhor maneira que ele possa fazer. Então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima.